Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 46. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46. E entramos aí num momento, Jesus está explicando aquela situação, né, da libertação de um homem cego, mudo, surdo, e é expulso o demônio. E aí então Jesus revela, como nós vimos na semana passada, toda aquela situação de quando o espírito imundo sai de uma pessoa, enfim, realidades espirituais que nós não conhecemos. E de repente o texto nos diz o seguinte: falava ainda Jesus ao povo, que Jesus está explicando isso para as pessoas, para o povo que está ali, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Isso é, Jesus está no outro evangelho, seja em Marcos ou Lucas, eu sei entende, Jesus está dentro da casa de Simão Pedro, e está ensinando lá de dentro, em Cafarnaum, e alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? Em que são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. A família é uma criação de Deus. Na realidade, a família é a última criação de Deus. Pois que tudo estava pronto, Deus criou a família, Deus criou o casamento, a família, e deu ordem a Adão e Eva: olha, multipliquem, encham a terra. Então o propósito de Deus é que as famílias habitassem a terra, se espalhassem pela terra, e que as famílias então enchessem toda a terra e vivessem assim para a glória de Deus. Nós vamos ver Jesus defendendo a família. A Bíblia é um livro da família. A Bíblia é um livro que fala da família, que protege a família, que abençoa a família. A gente vai ver o Senhor Jesus mesmo no capítulo 15, versículo 4, Jesus ordenando e relembrando o mandamento: honra teu pai e tua mãe, como diz um dos 10 mandamentos, né? Então veja, a Bíblia está extremamente preocupada com a família. Lá também em Mateus capítulo 19, Jesus vai defender a criação, tanto do casamento quanto da família. Quando os fariseus vieram perguntar para Jesus: pode divorciar por qualquer motivo? Pode repudiar, mandar a mulher embora por qualquer motivo? E aí Jesus vai dizer: então respondeu Jesus: não tendes lido como o Criador desde o princípio os fez, homem e mulher, e que disseram: por esta causa, isso é do casamento, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então veja, ele remete, o Senhor Jesus remete o casamento ao Criador, e também toda a família, a esfera da criação. E você vê Jesus também acudindo, por exemplo, aquela viúva de Naim, que está enterrando o seu único filho. Veja, Jesus condói-se da situação daquela mulher, que já tendo perdido o marido, agora está enterrando o filho único. Então Jesus vai e ressuscita aquele menino. Nós vamos ver a filha de Jairo, e quantas pessoas com certeza não se aproximaram, quantos pais, mães, filhos não se aproximaram de Jesus em favor dos seus entes queridos, pedindo cura, pedindo libertação. Então o Novo Testamento fala do casamento cristão: o marido deve amar a esposa como o Cristo amou a igreja, a mulher deve submeter ao esposo, enfim, a educação dos pais, né, em relação aos filhos, por exemplo, o acolhimento das viúvas que não tinham família naquela época, né, que deveriam ser acolhidos. A Bíblia está extremamente preocupada no Antigo Testamento com os órfãos, né, que perderam os pais, não tem mais como se virar, não tem como trabalhar. Veja, a Bíblia por um inteiro, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus está preocupado que as famílias sejam famílias restauradas, curadas, libertas, e que venham a servir o Senhor. E esse é o propósito pelo qual Deus criou a família. É que a família
família que está em toda a cultura, que está em todos os momentos da história da humanidade, em qualquer cultura que você for, em qualquer época da história da humanidade, você vai ver ali uma família, você vai ver a sociedade constituída de famílias, essas famílias possam viver para a glória de Deus, essas famílias possam desfrutar da graça de Deus, do amor de Deus. Quando Paulo vai falar desse mistério de Deus, lá no livro de Efésios, quando Paulo vai falar desse mistério de Deus que estava oculto aos séculos e gerações, ele vai dizer que o mistério é que Deus tem uma família nos céus, e ele diz: eu tomo o nome de toda a família nos céus e na terra, essa família de Deus, dos seus filhos que já estão em glória e os seus filhos que ainda não foram glorificados e que estão servindo o Senhor aqui. Então veja, o mistério de Deus, que Deus tem uma família, Ele é o Pai Celestial, Ele adotou filhos. O próprio plano de Deus é que Ele se arremete a essa figura maravilhosa da família, e não apenas esse aspecto tão sublime, mas até a nossa própria constituição, seja ela psicológica, física, financeira, em todos os aspectos, nós necessitamos de uma família. Nós, quando nascemos, não conseguimos nos cuidar sozinhos, também quando envelhecemos, também não damos conta de nos cuidar sozinhos. Então, do começo ao fim da vida, a família é extremamente importante para nós, é um lugar onde deve nos proporcionar profundos e relacionamentos extremamente comprometidos, e isso traz segurança, isso traz o ensino, o apoio, a correção. Então a família ela deve compreender todos esses elementos, mas também a nossa própria constituição espiritual necessita e deve ter por trás uma família. Você vê o próprio conhecimento de Deus que é transferido de uma geração a outra geração. Salmo 145 vai dizer que uma geração louvará para a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Isso é, Deus é cantado, é louvado, é engrandecido, é exaltado, é reconhecido. Os seus feitos poderosos são cantados pelos pais, e os filhos estão ouvindo aquilo, estão ouvindo quem é Deus por meio desses louvores da oração, da própria Escritura Sagrada. Deus mesmo, quando se revela a Moisés, lá em Êxodo 3, ele vai dizer: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus dos teus pais. Deus é um Deus de geração, Deus é um Deus que quer habitar a família inteira, de geração a geração, perpassando as gerações familiares, uma após a outra. Então, por exemplo, a minha bisavó, ela foi uma das fundadoras de orfanatos lá no Rio de Janeiro. Eu tenho até uns relatos dela e tudo. Então, assim, é tão bonito você olhar para trás. Eu sou a 6ª geração de cristãos na minha família. O Dr. Shed já era a 20ª geração, a 15ª geração de cristãos que vieram lá da Inglaterra e foram para os Estados Unidos em busca de uma liberdade, formar uma nova nação sob Deus, né? Como diz a própria constituição deles, né? Uma nação sob Deus. Isso é bonito demais, ver Deus agindo nas famílias e nas gerações. O próprio chamar: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e força. Esse mandamento que hoje te dou, tu inculcarás ao teu filho. E vai falar quando tu estiver em casa, deitado ou levantando, vai colocar nos umbrais da porta, no caminho. Quer dizer, o próprio chamar, ele deve ser passado dos pais aos filhos. E nós vemos o exemplo maravilhoso de Timóteo, quando Paulo diz lá em 2 Timóteo 1,5, que Paulo vai dizer: olha, a fé verdadeira, sem hipocrisia, que primeiro habitou em tua
estava na avó, que passou para a mãe, agora está no neto. Veja, essa fé que passa por gerações, uma fé transmissível. É essa a vontade de Deus, é essa a vontade de Deus para a família. A ponto de o próprio Senhor, quando chama Abraão e diz: Abraão, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Veja, a vontade de Deus é que a bênção da salvação alcance as famílias. E quando você olha lá em Apocalipse, você também vai ver essa bênção de todos os povos, tribos, línguas, etnias, nações, diante do trono em pé, louvando ao Senhor. Então veja, a vontade de Deus, Deus cria a família, Deus estabelece a família para que através dessa família, em cada família, ele seja amado, ele seja conhecido, ele seja adorado, ele seja exaltado. A família é um lugar onde se deve conhecer a Deus, onde se deve transmitir esse amor a Deus, dos pais para os filhos e netos. É assim que esse amor a Deus deve ser passado e transmitido de geração em geração. O conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras Sagradas, a adoração a Deus, a adoração ao Senhor, a oração, a experiência do poder de Deus por meio da oração. E eu queria fazer uma pergunta para você: o quanto do poder de Deus em oração a sua família experimenta? Onde vocês se reúnem junto para orar, às vezes por pontos específicos, pedindo: Senhor, glorifica o teu nome, nós queremos ver o teu milagre aqui, queremos ver o teu agir aqui, Senhor. Vocês reunindo-se para simplesmente adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, exaltá-lo, e cada um então pode expressar seu amor, sua gratidão, admiração a Deus, ou diante das Escrituras Sagradas parar e ler as Escrituras e meditar nas Escrituras Sagradas. A família foi criada para isso. A família deve ser o núcleo, a família deve ser o local onde isso deve acontecer. Isso é de fato uma família cristã, ok? Mas infelizmente o que nós estamos vendo é que de 200 anos para cá um declínio da fé cristã dentro das famílias, um empobrecimento do conhecimento bíblico. Por exemplo, de cada 10 crianças, jovens nascidos numa igreja, 8, às vezes até 9, não ficam na igreja. Falta o ensino para com os filhos, essa vida de Deus sendo transmitida dos pais para com os filhos, essa prática devocional que é em família, que é conhecido como culto doméstico, né? Também é algo que está cada vez mais escasso, né? Mais inexistente. As orações familiares se tornam cada vez menores, tem menos lugar para isso, a adoração, né? Períodos de louvor e adoração a Deus. Então todos esses elementos que trazem a pessoa de Deus para o centro da família. A razão dessa família é orbitar a Deus, a razão dessa família existir é a glória de Deus, é servir ao Senhor, é o conhecimento de Deus. Isso tem se tornado cada vez mais escasso, cada vez mais difícil de encontrar algo nesse sentido. E de fato essa foi a tragédia que aconteceu no tempo dos juízes. Logo depois da saída do povo de Israel do Egito, eles conquistam a terra prometida, e aí então entra o período dos juízes, um período de 450 anos, e aí então o texto vai dizer, lá em Juízes capítulo 2, versículo 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração de Josué, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, então pouco as obras que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram os Balaíns, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram
provocaram o Senhor a ira. Então a queda da nação de Israel se deu por aí, quando os pais não transmitiram uma fé verdadeira viva para os seus filhos. Aí acaba, corta-se o processo, se rompe aí, e aquela geração que não ouviu, que não conheceu o Senhor, já foi servir os balaíns. É o que a gente está vendo, por exemplo, na Coreia do Sul, um lugar que no século XX, agora no século XXI, principalmente no século XX, viu um dos maiores avivamentos da história da igreja. Milhares de pessoas se convertendo, milhões de pessoas sendo salvas na Coreia do Sul. E agora essa geração que vem já de jovens, adolescentes, completamente banidas da presença do Senhor, alheia a Deus, porque houve uma falha nessa transição, nessa transmissão do amor, do conhecimento de Deus para outra geração. Meu irmão, se nós falharmos aqui, se nós pecarmos aqui, pecamos muito. Ninguém amou e orou pela sua família como Jesus. E o que nós temos aqui, e ninguém testemunhou para a sua família como Jesus, da graça de Deus. E o que nós temos aqui é Jesus encontrando a sua família. E esse negócio é tão complexo, é tão difícil, que apesar de Deus ter criado a família para a sua glória, para ser tudo isso que eu acabei de dizer, nós vemos que há um ataque direto contra a família, porque o pecado atingiu primeiro e diretamente a família. Adão, Eva, Caim e Abel. A família foi atingida diretamente. E aqui nós temos o Senhor da glória sendo hostilizado pela sua família. Como é que eu sei que Jesus está sendo hostilizado pela sua família? Marca aí esse texto onde você está, de Mateus capítulo 12, onde nós estamos no nosso texto, e abre Marcos capítulo 13, versículo 21. É o mesmo texto, é um texto paralelo, só que João Marcos, que escreve o seu evangelho, ele nos dá um dado por ser contemporâneo da família de Jesus, por conhecer de perto a família de Jesus, por ter andado com Jesus. Sua família foi um ponto referencial do ministério de Jesus. Por exemplo, a última ceia foi feita na casa de João Marcos, ok? João Marcos andou com o apóstolo Pedro, andou com Barnabé, que era sobrinho dele, e Barnabé era provavelmente um dos 70 discípulos de Jesus. Então João Marcos está muito próximo à situação família, a todo esse ambiente da família de Jesus, do momento em que Jesus está vivendo, e ele nos dá um dado que ninguém dá. Olha só o que diz o texto: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, ouviram o quê? Que Jesus estava expulsando demônios, libertando as pessoas, curando, pregando o evangelho. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si, está louco. Literalmente é que ele ficou doido. Os parentes de Jesus, e aí entre os parentes de Jesus está a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, saíram para prendê-lo, porque diziam: ele está fora de si. Então o que nós temos é que a família de Jesus, ela não crê em Jesus, há uma incredulidade, não há uma aceitação por parte da família de Jesus, de que Ele é o Messias, de que Ele é o Cristo, e o próprio Senhor da glória, que criou a família, está tendo problema com a própria família. Então veja que esse negócio não é muito simples, e aqui nós temos um texto que nos mostra como lidar com a nossa família em meio a crises espirituais. Eu não vou tomar apenas esse texto, porque seria muito, eu seria reducionista se eu tomasse apenas esse texto que nós estamos de Lucas, mas eu queria fazer um apanhado em outros textos onde Jesus tem algum conflito com a sua família também,
para a gente poder ter uma ideia um pouco mais ampla e tirar pelo menos 5 princípios aqui para a gente, para as nossas vidas, de como devemos lidar com as nossas famílias em meio a toda essa situação. O texto em que nós nos encontramos, a família de Jesus quer interromper o ministério de Jesus, quer prender ele, porque eles acham que ele está fora de si, que ele está louco. Então, a família de Jesus, e aí a gente não sabe se Maria está no meio simplesmente, e eu acredito que sim, particularmente, até por tudo que nós vemos nos evangelhos, toda a revelação que ela teve, né? O anjo do céu aparecendo para ela, as visitas dos magos, enfim, o testemunho dos pastores, de Simão, de Ana, enfim, da própria Isabel, todos os testemunhos que a Bíblia conta, fora os outros que ela teve que não estão registrados, né? José e Maria, eu acredito que a ida de Maria, junto com os irmãos, está mais no aspecto de apaziguar os ânimos. Não é que Maria achava que Jesus também estava louco e queria prendê-lo, não. Eu particularmente não acredito nisso. Você vai ver gente que acredita nisso, que acha que ela estava lá também para botar a mão nele para prender ele. Mas eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que ela estava lá mais para apaziguar os ânimos dos outros filhos que estavam aí movidos de ira, de ciúme, porque tudo que Jesus fazia comprometia a família dele, ok? Tudo que Jesus fazia comprometia a família dele. Então, a família está ali com o propósito, interromper o ministério na vida de Jesus. Lá em João no capítulo 7, pode abrir lá também, João capítulo 7, versículo 3, está acontecendo a festa dos tabernáculos, e diz assim: dirigiram-se os seus irmãos a Jesus e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Acontece que, versículo 5, nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Está vendo aí? Jesus perfeito, santo, Deus vivo e encarnado, e a própria família de Jesus, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. A resposta de Jesus está aí. Disse-lhe, pois, versículo 6, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Isso é, eu não chegou a minha hora de entregar minha vida na cruz, não chegou a minha hora do meu sacrifício, mas o tempo de vocês morrer a qualquer momento pode acontecer, o meu ainda não. Então, ele conclui dizendo, versículo 7, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Ele está dizendo a vocês, falando para os irmãos dele, vocês são maus, igual o mundo, então o mundo ama vocês, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho do que o mundo está fazendo errado. Enfim, então veja que Jesus não tem um embate com a sua família, Jesus não tem um problema com a sua família, é uma coisa que está acontecendo sempre, é um estado contínuo de problema que Jesus tem com a sua família. Então, Jesus tem, apesar disso, dessa situação do capítulo 7, Jesus também tem um outro confronto também do Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus está lá naquele casamento, falta vinho, Maria chega e diz para Jesus, tendo acabado o vinho, capítulo 2, versículo 3, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. De novo, a mesma resposta que Jesus dá aqui, ele dá no capítulo 7 para os irmãos dele. Muita gente tenta entender esse texto aqui de forma assim, não, Jesus está sendo legal com Maria e tal. Não tem jeito. A construção da frase, daquilo que Jesus está dizendo, no grego, é uma reprimenda. Não tem para onde correr. Jesus põe um limite em Maria. Veja, os irmãos de Jesus no capítulo 7, em Marcos e em Mateus, que é o nosso texto, eles querem parar o ministério de Jesus. No capítulo 7 do Evangelho de João, eles querem guiar as decisões espirituais de Jesus. E aqui Maria quer direcionar o ministério e a vida de Jesus. E Jesus disse para ela, que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então, Jesus coloca um limite nela.
E quando a gente coloca um limite numa pessoa, não quer dizer que a gente não ame essa pessoa. Não é verdade? De colocar um limite na pessoa não quer dizer que você não ama aquela pessoa. Quer dizer que essa pessoa só pode chegar até aqui. Ela não tem o direito de ultrapassar aquela barreira. Então, Jesus está dizendo para Maria: olha, Maria, você é minha mãe, eu lhe amo, eu lhe tenho respeito, mas você não está aqui para guiar a minha vida. Eu sei os milagres que eu tenho que fazer, eu estou sob a direção e autoridade do meu Pai Celestial, e você não tem permissão de Deus para guiar a minha vida. Ele botou o limite para ela, ok? É isso que esse texto está dizendo. Não tem outra maneira de você entender esse texto aqui. Mas Jesus ama Maria. Quando Jesus está na cruz, lá em João, no capítulo 19, ele vai olhar para Maria e dizer: Maria, mulher, eis aí teu filho, apontando para o discípulo, para João, e diz para João: João, eis aí a tua mãe. Veja o amor, há um carinho, há um respeito, há um cuidado maravilhoso de Jesus para com sua mãe. Mas mesmo assim ele tem que botar um limite nela. Mas há cuidado, há proteção, há provisão por parte de Jesus em relação à sua mãe. Mas Jesus não permite que Maria e seus irmãos interfiram em seu relacionamento com o Pai Celestial, muito menos na obra em que ele deveria realizar. E eu sei, meus irmãos, que todos nós, cristãos verdadeiros, temos algum tipo de conflito, ou já tivemos algum tipo de conflito com as nossas famílias, porque servimos a Deus. Todos nós, todo cristão verdadeiro, se aquele que é santo, que é perfeito, teve atritos com a sua família, nós também, porque servimos ao Senhor da glória. Não tem como fugir disso. Não tem como a gente fugir dessa realidade. O que nós precisamos entender, e essa é a primeira lição que eu gostaria de tirar para nós essa noite, é que você e eu devemos amar as nossas famílias, meus amados irmãos, como Jesus amou a dele. Nós devemos amar as nossas famílias, nós devemos orar pelas nossas famílias, nós devemos testemunhar para as nossas famílias como o Senhor da glória fez com a sua família. Você não foi chamado a odiar a sua família, você não foi chamado a brigar com a sua família, você não foi chamado a criar uma guerra com a sua família. A máxima do Evangelho de Mateus, a máxima cristã que nós temos é amar os nossos inimigos, abençoar e orar aqueles que nos perseguem. E você não deve fazer diferente com a sua família. Você não deve fazer diferente com a sua família. Você deve amar a sua família, você deve orar pela sua família, você deve dar o melhor testemunho para com a sua família. Você deve amar a sua família como Jesus amou a família dele, e orar pela sua família como Jesus orou pela família dele. Mas o segundo princípio é que a criação de Deus não pode se fazer um ídolo para você. Deus criou o sol, é glorioso, maravilhoso, nos abençoa todo dia, mas ninguém deve adorar o sol, a lua, ou qualquer coisa criada. Assim também, meus irmãos, a criação, a família, não pode ser maior do que o Criador. E é isso, essa é a lição que o Senhor da glória nos deixa aqui. A lição de que, ok, eu amo a minha família é uma bênção de Deus na minha vida. Deus colocou a minha família na minha vida para me abençoar e para que eu seja uma bênção na vida deles, e eu posso ser uma bênção muito maior porque agora eu sou cristão. Mas nós não devemos colocar a nossa família acima de Cristo. Nós não podemos colocar a nossa família acima de Deus. O chamado diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O pai está ensinando para o filho esse mandamento. Você vai inculcar no seu filho. E o que o pai tem que dizer para o filho? Filho, Deus é mais importante na sua vida do que eu, do que a mamãe, do que os irmãos e do que qualquer
Existe hoje uma cultura da idolatria da família. A família está acima do próprio Deus, inclusive, no pensamento de algumas pessoas. Não tem que abrir mão da minha família por Deus. As pessoas abrem mão da sua família. Eu estava conversando semana passada com uma família, e uma mãe com 2 filhos, 2 meninos, um de 12, um de 14 anos, estão no Rio de Janeiro para jogar futebol. Deixaram a mãe, deixaram a avó, deixaram a casa, foram com o pai, estão morando lá. Tem mais de ano que estão lá. Na realidade foram no ano retrasado, eu acho, alguma coisa assim. Tem mais de ano que estão lá para jogar futebol. As pessoas podem abrir mão da família por causa de futebol. As pessoas podem abrir mão da família para estudar numa faculdade ou trabalhar em um outro estado, mas não podem abrir mão por causa de Deus. E esse é um ponto que nós precisamos colocar os pés no chão. Lucas capítulo 14, abra para mim. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Diz: grandes multidões acompanhavam a Jesus, e ele voltando lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, abre junto. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Você acha que esse texto de Lucas, capítulo 14, não? Isso aqui foi um momento que foi uma passagem única. Jesus simplesmente, e ainda que fosse uma passagem única, não uma passagem autoritativa, porque é a palavra de Deus, mas Jesus repete a mesma coisa em Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo isso quando ele está enviando os 12 discípulos a pregar o Evangelho. Jesus está enviando os 12 de 2 em 2 para pregar o Evangelho, e ele está dizendo isso: vocês vão passar lutas, vocês vão passar enfrentamentos, vocês vão ter problemas, vocês serão odiados de todas as pessoas por causa de mim. Mas Jesus então culmina dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Jesus é mais importante do que pai, que mãe, que esposa, que esposo, que filhos, que bens, do que a nossa própria vida. Não pode haver dúvida em meu coração e seu coração nisso, irmãos. Nós vivemos um momento da idolatria da família, e o texto bíblico vai contra exatamente isso. Exatamente isso. Nós raramente vamos ter que passar por isso, mas acontece de passarmos. Geralmente em países muçulmanos, onde é um enfrentamento muito grande, você tem que decidir: você vai ficar com a família ou com esse Jesus? E a pessoa tem que decidir: você vai ficar com o emprego ou com Jesus? Você tem que decidir, porque o seu chefe é muçulmano, você era muçulmano, sua família te expulsa porque toda a família é muçulmana ou budista, e expulsa você porque agora você se converteu. Você vai ter que decidir: você vai ficar com quem? Com Cristo ou com sua família? E acontecia a mesma coisa com os primeiros cristãos. Não, a nossa família toda é romana. Como é que você vai deixar os nossos deuses para ir atrás desse Jesus, desse judeu morto que diz que ressuscitou? Os judeus diziam a mesma coisa: não, o único Deus é Yahweh, nós servimos apenas ao Senhor da glória. Como é que você vai deixar o Senhor, a lei de Moisés, para seguir esse Jesus? E os cristãos, a maioria dos cristãos dos primeiros séculos,
tiveram que decidir entre sua família e Jesus. Por isso que no texto de Mateus, capítulo 10, que nós lemos, o Senhor vai dizer: olha, vou entregar vocês, os pais vão entregar os filhos vão entregar os pais, porque infelizmente essa era a realidade que eles estavam vivendo. E nós precisamos entender, queridos, Jesus está acima de tudo e de todos. Nós não temos que criar a terceira guerra mundial, e graças a Deus que não precisamos decidir entre estar dentro da nossa família e ser de Jesus, pertencer ao Senhor. Mas, com certeza, como a família de Jesus fez, muitas vezes quer fazer com você, interferir na sua vida espiritual, dar termo à sua vida espiritual, dizer: não, você não vai mais servir ao Senhor, e banir você da graça de Deus, e limitar você em servir o Senhor. Lá em Mateus capítulo 19, olha lá, versículo 27, Pedro está dizendo, aquele jovem rico estava lá, né? Jesus manda ele vender tudo e dar aos pobres. E aí então Pedro disse para o Senhor, então falou Pedro: eis que nós tudo deixamos para te seguir, que será pois de nós? Jesus não olhou para Pedro e disse: sabe, Pedro, quem mandou você deixar sua mulher? Porque Pedro era casado, tinha filhos, lembra? Jesus curou a sogra de Pedro. Quem mandou você deixar sua esposa? Não, Pedro, você não tinha que ter deixado sua esposa, volta para sua casa. Você não tinha que ter deixado seus filhos, volta para sua casa. Não, eles deixaram tudo. Mateus, que está escrevendo esse evangelho, deixou tudo: emprego, família, tudo, e seguiu Jesus. Um chamado específico que o Senhor da glória, e eles deixaram tudo e viram que Jesus era maior do que todas as coisas. Jesus lhe respondeu, versículo 28: em verdade vos digo que os que me seguiram, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos da nação de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos e campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então veja, acima de tudo na vida do cristão está a vontade de Deus e a glória de Cristo. Acima de tudo na vida do cristão está a glória de Deus, a vontade de Deus, a glória de Cristo. Então, meus irmãos, nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão disso. Você não tem que odiar, novamente eu vou dizer isso, você não tem que odiar seu pai, sua mãe, pelo contrário, o primeiro princípio aqui é: ame sua família, ore e testemunhe a ela como o Senhor amou, orou e testemunhou para a família dele. Primeiro princípio, ame a sua família. Quando você se converte de verdade, você ama a sua família muito mais do que antes, muito mais do que antes. Então, o princípio que nós temos é esse, mas a nossa família tem um limite, dizer: olha, vocês não podem me limitar em servir o Senhor da glória. Vocês não podem botar uma cerca e dizer: não, você não vai servir a Deus. Não pode. Você nunca pode permitir sua família fazer isso. Você os ama, ora por eles, mas você não pode permitir que eles extrapolem o limite, dizer: não, você não vai servir o Senhor. Você não pode permitir isso. Um texto que é para nossa advertência é o texto da história de Eli, Ofni e Finés, o pai e os filhos. Deus vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 em diante, para Eli, dizendo: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Eu não posso honrar você, porque eu honro, diz Deus, aqueles que me honram. Como você me desonra, não disciplinando os seus filhos, porque os seus filhos estão roubando do templo, estão deitando com as mulheres lá. Você sabe disso, você não toma providência alguma, vendo seus filhos em pecado no ministério, e você não toma nenhuma providência. Você tem medo dos seus filhos, você não diz não para os seus filhos, você não corrige os seus filhos, você não disciplina os seus filhos.
Quando você faz isso, você me desonra. Irmãos, primeiro nós agradamos a Deus que os homens. Primeiro nós agradamos a Deus que os homens. Primeiro nós não agradamos o cônjuge, os filhos, os pais, não. Primeiro nós agradamos a Deus. Nós agradamos a Deus. E se ao agradarmos a Deus, desagradamos o pai, a mãe, o cônjuge, os filhos, nós vamos sentar e conversar com eles, ei amor? E vamos dizer, olha, eu não quero te afrontar, eu não quero fazer nada contra você, mas a Bíblia diz isso e eu preciso servir o meu Senhor. E eu quero reiterar meu amor, meu carinho, meu respeito por você. Você é meu pai, você é minha mãe, você é meu esposo, você é minha esposa, você é meu filho, minha filha, você é meu pai, minha mãe, enfim. Mas não simplesmente abrir mão e deixar tudo isso acontecer. Ok? O terceiro princípio é que Jesus considera os discípulos sua família eterna. Olha o texto de Mateus capítulo 12, versículo 49, que é o nosso texto de hoje. Estendendo a mão, quem é? Ele faz a pergunta, né? Quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus faz essa pergunta no capítulo, versículo 48. E ele mesmo responde, e estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Veja, para Jesus, Ele não está rejeitando a sua família, não é isso, mas Ele está colocando a família espiritual num nível maior do que a sua família física, porque a nossa consanguinidade com a nossa família, que é importantíssima, ela tem um limite dessa vida. Mas a família espiritual que nós temos, que é o corpo de Deus, é a família de Cristo, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, essa família eterna, é que seremos irmãos por toda a eternidade, estaremos juntos por toda a eternidade. Então, ao mesmo tempo que existe um duelo na alma do cristão, não é verdade? A gente fica duelando dentro do nosso coração. E o que eu faço? Né? Eu amo a minha família, eu amo a igreja. E tu não deixe de amar a sua família física, carnal, a sua família consanguínea. Ame-os, mas ame a Deus acima de tudo. E lembre-se que essa unidade que nós temos na igreja, essa aliança aonde estamos todos juntos, que é feita no sangue do Cordeiro, é infinitamente mais poderosa, eterna e maior do que qualquer consanguinidade que tenhamos nessa vida. É isso que precisa estar na mente dos cristãos, porque, meu irmão amado, como numa família comum, dentro de uma igreja nós temos problemas, nós temos atritos, desavenças, nós esbarramos uns nos outros, nem sempre concordamos uns com os outros. E o que as pessoas fazem quando isso acontece? Elas saem da igreja e vão para outra igreja. É tudo que ela não precisa fazer, é tudo que a pessoa não deve fazer. Ela deve permanecer, ela deve se acertar com o seu irmão, ela deve reiterar a aliança e olhar para ele e dizer, irmão, apesar dessa nossa diferença, nós nos amamos, estamos unidos em Cristo, a nossa aliança um com o outro é eterna em Cristo Jesus. Essa aliança foi feita lá na cruz do Calvário, e eu quero reiterar meu amor, meu respeito, meu carinho por você, apesar de não concordar com 100%, apesar de termos algum tipo de atrito aqui, eu quero reiterar meu amor e meu respeito e a unidade com você para sempre, porque estaremos juntos e seremos irmãos por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Isso, irmão, isso é o que Deus espera de mim e de você. Esse é o terceiro princípio. Não devemos rejeitar a nossa família consanguínea, de jeito nenhum, amá-los como Cristo amou a sua família, orou e testemunhou para eles. Mas a família de Deus, a igreja, está em um nível
de eternidade, de importância para o Senhor Jesus, muito maior do que sua mãe e seus irmãos físicos. Por isso que ele vai dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Estendendo as mãos para os discípulos. Olha o privilégio que nós temos. Olha como Jesus leva a sério a família dele, a família que ele comprou naquela cruz. Estendendo as mãos para os discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é, qualquer um, salvo, comprado pelo sangue de Jesus, que está obedecendo o Senhor, que faz a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Esse é meu irmão e minha mãe. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. O quarto princípio é que Jesus não deixou de amar a sua família porque eles não entendiam a vontade do Pai Celestial. Mesmo na situação deles, afrontando o Senhor, achando que era louco, querendo prender Ele, provocando o Senhor, instigando Ele, tentando detê-lo de uma forma ou de outra, denegrindo a imagem do Senhor Jesus, Ele continuou amando a sua família. Ele continuou respeitando a sua família. Ele continuou testemunhando para eles até o dia da conversão, quando toda a família de Jesus se converte. Toda a família de Jesus se converte. Quando ele morre e ressuscita, os irmãos existentes dele, todo mundo se rende a Cristo. E aí nós temos duas epístolas na Bíblia escritas pelos irmãos de Jesus: Tiago, a epístola de Tiago, e Judas, a epístola de Judas, de um capítulo aqui nas Escrituras Sagradas, são escritas pelos irmãos de Jesus. E Tiago é o líder da igreja em Jerusalém depois de Pedro. Ele que lidera a igreja. Nós já vemos ele liderando a igreja em Jerusalém lá no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, do Concílio de Jerusalém. Então, irmão, ame a sua família. Eles te afrontam, eles não respeitam você, a sua fé, não importa, ame-os. Deus não te chamou de a ninguém. Você não pode fazer de ninguém seu inimigo, muito menos sua família consanguínea. Ah, mas eles se fizerem inimigos meus, não importa, eu continuo amando a cada um deles. A cada um deles. E se eles se fizerem meus inimigos, eu os amo do mesmo jeito. E vou orar por eles ainda mais. E vou testemunhar para eles ainda mais, para a glória de Deus. E o quinto princípio: não esperem que seus familiares aceitem e respeitem uma fé fraca. E aqui tem um chamado para mim e para você. O Senhor Jesus, o varão perfeito, ninguém orou como Jesus, ninguém conheceu a Bíblia como Jesus, ninguém viveu a vontade de Deus como Jesus, ninguém glorificou o Pai Celestial como Jesus, ninguém foi tão extraordinário como Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus. E mesmo assim, apesar da fé, do compromisso, da morte de cruz, apesar de tudo isso, sua família ainda assim não aceitava. Não espere que a sua família respeite uma fé fraca que você tem. Não espere que a sua família respeite uma fé vacilante. Não espere que a sua família respeite a sua fé se você mesmo não leva a sério a sua fé. A sua família vai respeitar a sua fé quando eles veem que você leva a sério a sua fé. Sua família respeita o seu trabalho porque eles veem que você leva a sério o seu trabalho. Leva a sério o seu trabalho. Então eles só vão levar a sério a sua fé se você levar a sério a sua fé. Eles vão levar a sério o seu compromisso com a igreja, o seu trabalho com a igreja, se você levar a sério o culto ao Senhor. Porque eles serão os primeiros a dizer: não precisa ir domingo no culto não, vem para o churrascão aqui, ó, vai ter um churrasco poderoso aqui, vem para o churrasco. E se você cede, eles vão dizer: ah, não, esse aí não leva muita
a sério a fé dele, não. O culto não é tão importante para ele, não. O culto não é tão importante para ele, não. Conheci uma cristã que confrontou a família dela assim. A gente faz coisas aqui, no domingo, aqui em casa, aqui, faz eventos aqui, você não vem. Sabe o que ela respondeu? Ele disse: eu digo para você largar teu trabalho lá e vir participar de um churrasco que eu estou fazendo. Eu digo para tu abrir mão das tuas coisas para vir se divertir aqui comigo. Então não peça para abrir mão da minha fé por causa de você ou por causa de diversão que você está produzindo aí, promovendo. Se você não leva a sério a sua fé, não espere que sua família leve a sério. Ah não, a minha fé eu levo do jeito que dá, eu vou para o culto quando dá, eu oro quando dá, eu leio a Bíblia quando dá, esse negócio aqui, eu tenho o mesmo caráter, eu tenho as mesmas palavras, eu tenho o mesmo temperamento que eu sempre tive antes de me converter. O que você quer que sua família leve a sério a sua fé? Eu não vou levar a sério a sua fé. Eu não vem transformação, não vem santificação, não vem compromisso, não vem fidelidade. É que eles vão levar a sério a sua fé. Ah, eu venho na igreja de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Como sua família vai levar a sua fé a sério? Não vai. Não tem como, irmão. Sua família vai respeitar a sua fé. Quando a sua família enxergar o seu compromisso com Deus, com a sua palavra, com a oração, com os cultos, com a igreja local. Aí eles vão dizer: não, ali é sério. Ali é sério. Ali é sério. Aí eles vão respeitar a fé. Quer ver uma coisa? E aqui eu termino. Não é um exemplo tão bom, mas é um exemplo. Existe uma lei federal, rege no Brasil inteiro, que os concursos públicos e vestibulares que caem no domingo, que caem no sábado, de sexta-feira das 6 da tarde até sábado às 6 da tarde, devem ser colocados no domingo, porque os adventistas não fazem prova nesse dia, que é o que eles chamam de sábado, sexta 6 horas da tarde até sábado 6 horas da tarde. Mudou a lei federal. Qualquer concurso, qualquer vestibular no Brasil inteiro tem que respeitar essa regra. Por quê? Porque pensa quantos adventistas não perderam concursos, empregos, vagas no vestibular. Quantos não perderam? E entraram de forma séria com a ação para respeitar a sua fé. Não pense que alguém da sua família vai respeitar a sua fé, se você não leva a sua fé a sério. Esse é o quinto princípio para nós essa noite, que você leve a sério a sua fé, que você não brinque, não jogue com a sua fé, que você cresça na sua fé, para que a sua família entenda: ali está alguém que serve, que ama ao Senhor, está comprometido com o Senhor. Amém? Vamos orar, meus amados irmãos. Feche seus olhos. Ore a Deus.